Saudações, amados irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui, entre todas as limitações, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, amém? Deixando de lado tudo aquilo que não é do nosso agrado e do agrado de Deus. E vamos agora focar esse momento agora para cultuarmos ao Senhor. Não pudemos hoje chegar em Cubati, né? Infelizmente, tivemos aí um contratempo na cidade, daí não vamos deixar de fazer o culto, seja no templo, seja na casa, seja onde for, mas hoje é dia de culto, né? Culto ao Senhor, e damos graças a Deus porque aqui chegamos, o horário que nos organizamos para ter o culto em Cubati é 7 horas da noite, na quarta-feira. Então aqui estamos, faltando 5 minutos para as 7, né? Para dar início, começando com um pouquinho de antecedência. Mas o importante é que estamos aqui para cultuar o Senhor. Então, que cada um de nós possamos pegar os hinos, né? Vamos entoar o primeiro louvor, e em seguida a gente ora ao Senhor, tá bom? Então, Mateus aí ficou responsável. 366. Então, vamos louvar o hino 366, isso? Hino 366. Hino 366 do cantor cristão. Vamos todos com alegria cantar ao Senhor. Que alicerce estendes para construir. 366. 366. 366. É o de cima. É. 366. É o de cima. Amém, irmão. Vamos lá. Nada ponha a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. Na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. A letra desse hino tem muito a nos falar. Em nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me num temporal, ao vir cercar-me a tentação, em Cristo a minha salvação. E a estrofe 4, assim que seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Então possamos, em meio a todas as turbulências, em meio a todas as adversidades, a toda a situação
adversa que possa vir, possamos estar firmes, focando a nossa vida, não aqui na terra, porque aqui tudo vai passar. Pode ficar certo disso, não adianta você ter planos, daqui a tantos anos eu vou fazer isso, fazer aquilo, esqueça tudo isso. Vamos focar, ó, olhando para o alto, sempre olhando para o alto. E o que puder ser feito aqui, vamos fazendo. O que der para ir administrando na terra, vamos administrando. Seja família, seja a igreja que o Senhor nos confiou, seja bens materiais que Deus nos dá, seja você fazer um curso, uma qualificação. Vamos administrando, mas não focando nessas coisas aqui, focando no alto. Porque o mais, pode ficar certo, tudo isso vai passar, tudo isso. Seja doenças, seja pandemia, seja o que for, tudo isso vai passar, né? Então, vamos focar no Senhor. E se você for analisar bem durante o dia, o que nós conseguimos, assim, de fato, aproveitar melhor é um momento como esse, irmão. Entendeu? Durante o dia, entre família e tudo mais, o mais importante é estarmos conectados com o Senhor. Termos intimidade com o Senhor. Quando perde-se esse momento dentro de um lar, dentro da igreja, ou com as situações que o mundo está ocorrendo, onde muitos não estão conseguindo se ajuntarem para forma cultuarem ao Senhor na igreja, no templo, né? Então muitos ficam vulneráveis, muitos ficam naufragando na fé. E sim, em várias regiões sempre vai acontecer isso. Mas os fiéis, aqueles crentes fiéis, eles vão estar focando sempre no Senhor. Não importa o que tiver em volta. Não importa as consequências, não importa o que possa acarretar. Vamos louvar mais um hino, mas antes mesmo vamos pedir para Mateus orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais da Tua palavra. Obrigado pela comunhão que nós temos entre os irmãos, que o Senhor possa continuar nos abençoando para que a gente possa continuar assim. Que tudo que a gente faça daqui em diante seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais um hino? 308. Hino 308. Eu acho que a irmã Ana queria louvar o anteriormente, não é aquele que a irmã estava escolhendo no início. Que a licença a gente pode louvar ele também, viu, irmã? Tá bom. Mas não foi o seguinte, Matheus, eu vou sugerir esse alicerce aqui, já que a gente está na folha. Já está, Já está ele aqui também na sequência, né? Pronto, aqui. Então vamos louvar ele também. Mas agora no momento vamos louvar 308, certo? Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, Onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei.
Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém. Bem, meus amados irmãos, continuando, eu queria pedir a Mariana, que já que ela está acompanhando também, quem participa conosco, Mariana? Deusalina Nascimento. Quer dizer, para me escrever também? Amém. Estamos aqui, né, cultuando ao Senhor. Vitória Micaela, Rubiano Manuel Félix e Corrinha Gonçalves. Corrinha Gonçalves, lá em Cubati. Também estamos aqui, infelizmente não pudemos chegar hoje em Cubati para realizarmos o culto presencial no templo, né? Mas graças a Deus estamos aqui realizando culto ao vivo pelo Facebook. Que os irmãos possam se acompanhar, tanto os irmãos de Cubati como os demais que nos acompanham também pela live, tá bom? Forte abraço a todos, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. 367. Hino 367. Amém? Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior processo sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos assim continuar. Vamos continuar cultuando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Só temos motivos para glorificarmos o Senhor, né? Logo porque, irmãos, temos aí a vida que Ele nos dá, o fôlego de vida que Ele nos dá. E se você for analisar bem esse coronavírus, o primeiro ponto que ele ataca é o fôlego, os pulmões. Eu estive acompanhando uma das notícias aí, me parece que foi o dono do Santander, isso mesmo, um dos donos, faleceu com coronavírus, me parece que foi isso mesmo, e um dono de banco, muito dinheiro, mas uma coisa que ele fez um comentário, isso me chamou a atenção. Isso é uma coisa que o dinheiro não pode resolver o fôlego. Dinheiro nenhum resolve. Já imaginou como o ser humano é frágil, pequeno, insignificante diante de Deus? Pequeno. Para nós, Deus para nós, Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho. Mas nós, como somos pequenos, somos dependentes de Deus em tudo. O fôlego da vida, o fôlego. Só basta tirar o fôlego que o ser humano já deixa de existir.
Então, independente de recursos, independente de posição social, independente dos bens materiais, de tudo que tenha, se Deus tirar o fogo da vida, pronto, já é o suficiente para o homem clamar, e aí tem uma complicação, chegar a falecer. Então, temos que repensar todos os nossos conceitos quanto à nossa fé, para que não cheguemos a desviar nem para a esquerda nem para a direita. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos meditar um pouco essa noite em Atos dos Apóstolos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo YouTube. Queremos agradecer aos irmãos e às irmãs, a todos. Não tem como acompanhar na íntegra, todos que estão acompanhando conosco, mas queremos agradecer a você que nos acompanha. E vamos meditar um pouco, irmãos. Eu vou pedir a participação de todos nessa leitura. Amém? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 e diante. Aí vamos entender um pouco dessa história aqui. Pedro e João aprisionados. Eu vou pedir para a Mariana iniciar, no capítulo 4, verso 1, e a gente vai na sequência. Pode ler. E estando eles falando ao povo, sobreviveram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, 2 versículos de cada. doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante ele, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, e seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está adiante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ele em um outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar. mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Repreendendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos, se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Amém. Até aí está o suficiente. Bem, meus amados irmãos, aqui podemos entender um momento onde Pedro e João foram presos. Isso, foram perseguidos e foram ameaçados em pregar, em curar, em anunciar a Jesus. Portanto, temos que entender que o cenário da época de João, que não eram homens letrados, eram homens sem letra, sem conhecimento. Vou deixar aqui para sair o som melhor, que o vizinho está com o som ligado. Pois bem, então, lembrando que Pedro e João, nesse cenário, na época em que ele estava anunciando a Cristo, fazendo os sinais e milagres, curando e ao mesmo tempo pregando a Jesus Cristo, anunciando que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Pedro e João assim anunciou, os doutores da lei queriam de qualquer forma impedir que eles falassem no nome de Jesus. Como também o próprio Estado, o próprio Império Romano perseguiu a igreja primitiva, perseguiu o povo de Deus, impedindo que o povo anunciasse o nome de Jesus. É tanto que mataram Jesus crucificado e também mataram em seguida os apóstolos que anunciavam o nome de Cristo. Quem sabe um pouquinho da história, conhece um pouco da história da igreja primitiva, sabe que muitos sofreram. Paulo foi aprisionado várias vezes. Quantos e quantos perigos Paulo passou para anunciar a Cristo. Mesmo assim, ninguém calou a sua boca. Ele anunciou a Cristo até o último fôlego de vida. Ele anunciou a Cristo, independente das circunstâncias, independente do cenário do momento, independente de como seja que esteja a situação, mas ele estava anunciando a Cristo. Então você vê que vai haver situações nos dias atuais, como também na época da igreja primitiva, que você pode ser até impedido de falar de Cristo. Tem nações que você não pode falar de Cristo. Tem nações que você é proibido de anunciar o nome de Cristo. Aqui, esse cenário, vê que houve um conselho entre os doutores, né, entre a cúpula do templo, né, juntaram ali a cúpula do templo, se organizaram para fazer fizeram tipo uma cilada. Né, e aqui você pode ver, no verso 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Estava em saia justa. O poder de Deus estava sendo apresentado, e de fato os apóstolos tinham o poder dado por Deus, naquele período da igreja primitiva, antes do cânon sagrado ser concluído. Então havia aquele cenário controverso. No verso 17 diz: mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemos-nos rigorosamente para que não fale mais nesse nome a homem algum. Agora minha pergunta a você que nos acompanha: já pensou se Pedro, João e os apóstolos atendessem esse pedido com medo? Vamos supor que Pedro e João aqui tivessem medo e não falassem mais o nome de Cristo. Como seria hoje o Evangelho? Mas Deus capacitou, tirou o medo, o receio de Pedro, de João e de tantos apóstolos que passaram, e da igreja primitiva, de tantos mártires que passaram também, para o Evangelho chegar para mim e para você aqui. Muitos morreram, foram perseguidos pelo Estado e perseguidos pelo Império, pelo poder religioso da época, o judaísmo. Então, se você for analisar bem, a igreja foi perseguida. Paulo, quando estava preso, porque estava falando também de Cristo, ele não foi reclamar porque estava preso, nem levando chicotada. Ele ficou cantando na prisão, e os alicerces do cárcere tremeu, e
Eles foram soltos, os anjos do Senhor, libertou. Veja que também o anunciar de Pedro e João aqui tem uma consequência. 5 mil pessoas se rendem a Cristo. No verso 4, muitos, no verso 4 diz, capítulo 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5 mil. Capítulo 4, verso 4. Então, se Pedro fosse medroso, né? Se João fosse medroso, essas 5 mil almas tinham se convertido? Não. A minha pergunta é, se você for medroso com o coronavírus, medroso com as doenças, com as pestes, e não vai ser só essa não, vai aparecer mais por aí, viu? Para ficar certo. Não vai ficar só no Covid-19, vai chegar no 20, 21, 22 e por aí vai. Vai chegar vários. Agora, se você for medroso e não anunciar a Cristo, os da sua família, aqueles que estão em sua volta, podem morrer sem Cristo. Porque você se amedrontou, ficou com medo, e não anunciou a Cristo. Não teve a ousadia de encarar, enfrentar e seguir em frente. Hoje eu fui impedido de ir para Cubati, né? Mas estou aqui, anunciando a Cristo. A mensagem hoje em Cubati não seria essa, seria outra. Mas Deus tocou no meu coração, eu vendo aqui a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versos 17 e 18, e 18 diz, e chamando-os, os disseram-lhe, que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Agora, veja a resposta de Pedro e João, no verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus? E aí? Você vai ouvir os homens ou ouvir a Deus? Se eu for ouvir os homens, eu vou ficar com os braços cruzados em casa esperando a quarentena passar. Se eu vou ouvir os homens, se eu for ouvir os decretos, mais decretos, e bota decreto um em cima do outro agora, eu vou ficar parado. Então não vai ficar parado. As almas vão perecer. E a gente não vai ter autoridade, não vai ter mais ousadia de chegar, de entrar nas casas e pregar o Evangelho. Não. Hoje tudo bem, porque eu saí daqui, já era 5 e pouco, né, para ir no horário do culto. Mas no domingo, eu vou depois do almoço, logo depois do almoço, estou indo para Cubati, logo cedo. Se eu for impedido de fazer o culto dentro do tempo, vou nas casas. Ninguém me impede, não. Vou falar sim de Cristo. Vou visitar aqueles que precisam. Porque eu não temo, não. Ontem eu preguei em São Vicente, quando Paulo diz que não tenho por preciosa a minha vida. Nós não temos, e se eu for? Se eu for, Deus levanta outro. Mas enquanto eu estou vivo, eu tenho que ter coragem para encarar e enfrentar o que tiver na frente. Seja uma doença, seja uma guerra. Já pensou se você estivesse numa guerra? Uma guerra civil, de bala vai, bala vem. Aí você ia ser amedrontado também? Sabe que eu tenho visto tudo isso, na situação toda do coronavírus? Observando quem são os crentes corajosos e quem são os crentes medrosos. E ao mesmo tempo, você ser aquele crente que usa uma astúcia. Como? Temos que ser simples, mas temos que usar de astúcia. Você é impedido de falar de uma forma, né? Ok, não pode se reunir na igreja. Procure outros meios, não fique parado. Vá em frente, pregue, anuncie, fale de Cristo, não se cale. A Bíblia diz, se você se calar, até as pedras vão clamar. Nós temos que anunciar a Cristo, com coragem, com ousadia, sem temor, sem ter medo.
posso temer? O homem que pode matar o corpo? Depois, temos que temer, sabe a quem? A Deus. Temer a Deus, que temendo a Deus, tem poder para matar, que é Deus quem dá e Deus quem tira, como lançar a alma do indivíduo no inferno. A Deus é que eu tenho que temer. A homem, tem momentos sim de você respeitar a autoridade. E a Bíblia manda fazer isso. Em Romanos nos mostra claramente que devemos obedecer às autoridades, devemos sujeitar às autoridades e orar por elas. Mas eu acho que Pedro aqui não aceitou bem essa palavra, não. Eu acho que nessa passagem aqui, Pedro só desce, sem contar tantas outras que tem. Mas, nesse cenário aqui, Pedro faz essa pergunta aqui. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai a vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo. Porém todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se opusera aquele milagre de saúde. Então aqui podemos ver que um cenário aí de uma cura de um senhor, e esse senhor que foi curado, os doutores da lei, os religiosos não tinham mais, ficaram numa saia justa. Imagina, 5.000 pessoas se converteram naquele cenário, o tumulto do povo, aí tiveram que soltar. Desta vez soltaram Pedro e soltaram João, não permitiram que Pedro e João fossem presos, ficassem presos, mas soltando eles. No verso 21 diz, o verso 22, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciões. E ouvindo ele isto, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Quem disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os principais se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendi a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava e reuniu-se, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, podemos entender que dois homens fez toda a diferença aqui no cenário, para milhares e milhares de pessoas. Dois homens, João e Pedro. Se Pedro e João batessem pino, porque tem muito crente que está batendo pino no dia de hoje, viu? Se Pedro e João batessem pino aqui nesse cenário, milhares de pessoas aqui não se convertiam, porque Deus usou poderosamente Pedro e João para anunciar, e mesmo em meio a toda perseguição, em meio a todo cenário oposto, ele anunciou com ousadia e não se acovardou. Ele foi em frente.
encarou e pagou as consequências. Qual foram as consequências de Pedro? Foi crucificado. E quando crucificaram Pedro, ele não aceitou ser crucificado como Jesus foi. Ele quer ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, Jesus Cristo. Então podemos entender que essa vida terrena que nós temos tem muitos altos e baixos. Muitas vezes você se sente seguro, está no cenário que se acha senhor de tudo, mas podemos entender que em todo cenário podemos ver, podemos entender quem é os crentes corajosos e os crentes que se acovardam e não falam mais de Cristo. Tem medo, ficam medrosos, não tem ousadia de falar. Se você não pode ir para o templo, use sua rede social. Se você não pode usar a rede social, fale para o seu vizinho, fale para o seu parente, seu tio, sua tia, seu primo. Fale de Cristo abertamente, enquanto tem tempo, né? Porque não sabemos até quando vamos ficar aqui, porque estamos esperando a volta de Jesus, estamos esperando Jesus voltar para arrebatar seu povo, estamos esperando Jesus voltar para nos tirar daqui, para que com justiça ele possa julgar esse mundo corrompido e miserável, no qual ele vai ser destruído totalmente com fogo, não vai escapar nada. Qual é o pior, coronavírus ou a terra sendo tocada a fogo por completo? Malaquias capítulo 4, verso 1 diz que a terra vai ser pegada a fogo por completo, vai ser transformada em cinzas. Toda a terra vai se transformar em cinzas. Qual é o pior, coronavírus ou a terra se transformar em cinzas? Qual é o pior, o coronavírus ou a grande tribulação aqui, que quando a Bíblia diz que a gente não está passando pela grande tribulação? Agora que é o princípio de dores, mas ainda não é o fim. E quando chegar? Agora os medrosos vão ficar para a tribulação aqui, viu? Os que dizem ser crente, os crentes de igrejeiro, os crentes que é só crente na igreja, mas não é de fato verídico. E podemos ver muito no mundo afora, muitos que são crentes nominais, mas não são na prática. Possamos meditar, pensar em tudo isso, refletir e saber que Cristo, com justiça, há de julgar a terra. E na verdade já julgou com Jesus Cristo, né? Onde ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, onde Jesus diz: está consumado, o preço foi pago. Ali Deus já julgou o mundo ali com Cristo. Agora, com justiça, ele tem um tempo determinado para que o homem se arrependa. Ainda estamos naquele período da dispensação da graça, onde Cristo morreu, ressuscitou, e nesse período de tempo nós temos, já se passou quase 2000 anos, Deus está convidando o homem para se arrepender, enquanto tem tempo. Porque depois de passar esse cenário, aí sim virá a grande destruição total sobre a terra. Aí não vai adiantar dinheiro, não vai adiantar riqueza, não vai adiantar nada, que tudo vai se transformar em cinzas. Mas nós não vamos estar aqui para presenciar isso. Nós que cremos em Cristo, nós que estamos assegurados na pessoa bendita de Jesus. Vamos jogar o hino, prepare o hino aí, vamos concluir. Tem um visto aí que o vizinho não está deixando a gente louvar hoje. Vamos orar antes mesmo de entrarmos no louvor. Pai Santo, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado no nosso meio. Pai Santo, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem propósito em permitir que tudo isso venha ao mundo. E sabemos, ó Pai, que o Senhor irá, de fato, julgar a terra, fazer um julgamento final, um juízo final, onde irá a grande tribulação. Mas sabemos também, ó Pai, que tu nos promete nos tirar daqui antes da grande tribulação ser dado início, durante esse período de 7 anos. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem
cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos livrado dessas doenças, nos livrado dos perigos. Peço a Deus por aqueles que estão temerosos, aqueles que estão com medo, que o Senhor possa dar coragem, ânimo, para que todos possam falar de Ti, ó Pai, livremente e com alegria em seus corações. Nos dá sabedoria para andar em Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Hino 380 para encerrar, vamos ficar 381, vamos ficar todos de pé, a gente louva e daí encerramos a nossa live. Hoje à noite temos um aniversariante aqui no grupo, né? Mariana, minha filha Mariana, completando mais um ano de vida. Graças damos a Deus por sua vida, que Deus possa lhe dar sabedoria para que possa andar nos caminhos do Senhor e resistir às tentações do mundo, resistir às ilusões que o mundo coloca, porque sabemos que o que o mundo tem para oferecer, quem não estiver firme no Senhor pode cair. Qualquer um de nós estamos sujeitos a cair. Mas que possamos estar firmes como família, firmes no Senhor e com foco nos céus, com foco na vontade bendita do Senhor. Que Deus abençoe você, Mariana, grandemente. Hoje pude ver vários comentários na foto que colocamos logo cedo. Queremos agradecer a você que deu os parabéns para minha filha Mariana. Quero agradecer a cada um e agradecer a Deus pela vida de Mariana. Vamos? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém? Louvemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Pai Celeste por mais um dia, mais uma vez, queremos dar os parabéns a Mariana, não é? Encerrando assim esse culto. Vamos cantar os parabéns para Mariana aqui mesmo, ao vivo, agora? Vamos cantar os parabéns para Mariana. Como é que é o hino, irmã? Os parabéns? Sim. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Cristo ao seu lado, no eterno porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Tá bom? Agradecemos a todos a participação.